Graça e paz a todos. Quero nessa tarde deixar para edificação da sua vida o hino da harpa 545. Temor não há, porque ele vive. A palavra temor, ela significa medo. Quero estar associando esse hino da harpa com o versículo em João, capítulo 19, 38. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus secretamente, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse levar o corpo. Perceba que José de Arimateia, ele era discípulo de Jesus secretamente. A Bíblia vai relatar que ele era secretamente por medo dos judeus. José de Arimateia, ele era um judeu. E na sinagoga, o rabino, o líder da sinagoga, já tinha decretado que nenhum dos judeus deveriam andar junto com Jesus. Sabemos que Jesus também era um judeu, porém os rabinos não queriam, eles eram um judeu ortodoxo, não acreditava em Jesus, não acreditava que Deus havia enviado o seu Filho único para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então agora aquele rabino, ele vai decretar que nenhum dos judeus daquela sinagoga deveria andar com Jesus, deveria ser visto com Jesus. Mas a Bíblia vai relatar que José de Arimateia, ele era discípulo de Jesus, ou seja, José de Arimateia amava Jesus, confiava em Jesus, acreditava em Jesus, mas não andava com Jesus por medo. Medo dos judeus, medo de ser visto com Jesus, medo de ser expulso da sinagoga, medo de perder o seu poder, medo de perder sua influência e perder o acesso na sinagoga. O medo vai dominar José de Arimateia. Enquanto Jesus estava no monte, operando também milagres e maravilhas, José de Arimateia estava dentro da sinagoga, com o seu coração partido, a sua alma batida, pois ele estava lá, mas a sua alma queria estar com Jesus. O seu coração queria estar ao lado de Jesus. Porém, o medo falava mais alto. Você está aí, ouvindo agora esse vídeo, mas o medo impede você de ter um compromisso com Jesus, impede você de renunciar a algo que afasta você de Jesus, que impede você de estar ao lado de Cristo, que impede até mesmo você de estar no caminho junto com Jesus. José de Arimateia, enquanto Jesus andava, Jesus ia para o monte, José de Arimateia ficava até sabendo, Jesus está no monte, mas ele não ia. José de Arimateia ficava sabendo, Jesus fez um milagre, ele acreditava nos sinais, nos milagres, mas o medo aí estava falando mais alto. O medo fazia com que José de Arimateia ficava parado, só observando Jesus. Ele amava Jesus. A palavra amor significa profunda intimidade. O que impedia José de Arimateia de ter profunda intimidade com Jesus era o medo. O que te impede você de ter profunda intimidade com Jesus nessa tarde? Talvez o medo esteja em você perder o seu conforto. Talvez o medo esteja em você sair, renunciar ao mundo. Talvez o medo esteja em você perder a sua influência no grupo a qual você está inserido nessa tarde. Talvez o medo esteja em você renunciar a algo em sua vida. Então a Bíblia vai dizer que Jesus agora vai ser crucificado.
Pilatos vai lembrar que na época de festa poderia libertar um preso. Então Pilatos vai colocar Barrabás junto com Jesus como opção para que Jesus fosse liberto. Mas havia necessidade de Jesus ser humilhado, açoitado e morto por causa do meu pecado, por causa do seu pecado. A Bíblia vai relatar que agora Jesus vai ser açoitado, humilhado e morto. Após Jesus agora estar morto, aquele que era José de Arimateia, que ficou parado observando Jesus fazendo os milagres, as maravilhas, José de Arimateia vai ver Jesus agora exposto no madeiro. Havia uma grande preparação, uma grande correria, porque Roma vai respeitar o costume judaico. Era sexta-feira quando foi a crucificação. Então, teria que tirar os corpos no madeiro, porque o Shabat do judeu não inicia no sábado, mas sim numa sexta-feira. Então Pilatos agora vai ordenar que os soldados retirem os corpos e joguem em uma vala. Toda pessoa que morria de morte de cruz não tinha direito a sepultamento. O corpo era quebrado, os ossos eram quebrados e era jogado numa vala. E os soldados começaram aquela correria, porque era sexta-feira, preparação de Shabat, preparação da Pessa, que é a festa de Páscoa dos judeus. E os soldados começam a quebrar os ossos daqueles corpos e jogar na vala. Quando chegou em Jesus, havia uma profecia do profeta Isaías que dizia: nenhum dos seus ossos será quebrados. Os soldados agora chegaram a Pilatos dizendo: não podemos tocar em Jesus, quebrar os ossos de Jesus. Pilatos agora vai deixar o corpo de Jesus exposto no madeiro. Quando o corpo de Jesus está exposto no madeiro, chega agora José de Arimateia, apavorado, porque ele já havia visto Jesus andando, operando milagre. E assim também é em nossas vidas. Nós, às vezes, paramos, se acomodamos, quando olhamos para dentro do nosso lar, tá tudo bem, tá tudo dando certo. E Jesus está operando milagre em nossa vida, tá cuidando, tá livrando. E nós se acomodamos e ficamos parados. Mas Jesus, ele tem estratégia para você andar. Então, a partir daquele momento, Jesus, a quem estava andando, fazendo milagre, indo ao monte, para. E José de Arimateia vê o corpo de Jesus exposto no madeiro. Ele fica apavorado, com medo. Agora não era o medo de ser visto com judeu, mas o medo de perder Jesus, o medo de não ter mais Jesus, o arrependimento, porque ele não demonstrou o seu amor, porque ele não teve a intimidade maior com Jesus, quando ele tinha a oportunidade. E agora ele vai olhar e vai dizer: se perecer, pereci. Ele não vai se importar com o que vão dizer. Ele vai querer o corpo de Jesus. Sabemos que quando vamos liberar um corpo, nós temos que ter alguma ligação com esse corpo, temos que ter um compromisso com esse corpo. A partir daquele momento, José de Arimateia estava dizendo: eu não tenho mais o medo, eu não quero mais esse medo. Se perecer, pereci. A partir de agora eu quero um compromisso com o corpo de Cristo. Então Pilatos libera o corpo de Cristo a José de Arimateia. José de Arimateia chega a Nicodemos. Nicodemos vai trazer aloés e mirra. Era costume daquela época preparar o corpo com especiaria aromática. E tá ali Nicodemos. Quem era Nicodemos? Nicodemos era aquele que amava também Jesus, mas Nicodemos só procurava Jesus à noite. A noite quer dizer diversidade, a noite quer dizer luta, a noite quer dizer prova. Ou seja, muitas das vezes nós procuramos Jesus só quando estamos na prova, só quando estamos na luta. Assim era Nicodemos. Mas Jesus, ele cria, a partir daquela situação, uma estratégia.
para atrair José de Arimateia, para atrair Nicodemos e curar as feridas da alma. A mirra, ela cura as feridas da alma. Aloés quer dizer atraente, ou seja, enquanto Nicodemos e José de Arimateia estavam cuidando do corpo de Cristo, Jesus estava curando a ferida da alma de José de Arimateia. Ferida essa que era o medo. Estava curando a ferida da alma de Nicodemos, que era o comodismo, que era não querer renunciar. Então, agora, Jesus estava atraindo José de Arimateia, estava atraindo Nicodemos através da cura da alma, para que eles pudessem ter uma intimidade maior com Cristo. A palavra amor significa intimidade profunda. Está ali agora José de Arimateia e Nicodemos cuidando do corpo de Cristo. A Bíblia vai dizer que José de Arimateia e Nicodemos estão cuidando do corpo de Cristo, não se importando mais com o que eles pensavam antes, mas se dedicando a cuidar do corpo de Cristo. Nessa tarde, Jesus está criando estratégia para curar feridas que estão na sua alma, que afasta você do corpo de Cristo. Ele está criando estratégia, te atraindo para poder curar feridas que há aí dentro, que afasta você de amar e assumir o melhor para Cristo. Você está aí ouvindo essa mensagem, mas o medo que está em você de renunciar, de ter um compromisso maior com Cristo, de fazer o seu melhor para Cristo, tem afastado você de Cristo. Quando nós observamos esse louvor que diz temor não há. A palavra temor não há medo. Quando você crê que Jesus, ele ficou sim exposto naquele madeiro, só que agora ele está vivo. E temor não há. Por isso, você precisa deixar a tua vida nas mãos de Jesus. Depois de 3 dias, José de Arimateia e Nicodemos pôde ver e sentir a presença do Cristo. Foi necessário José de Arimateia e Nicodemos ver Jesus morto. Há áreas em sua vida que está precisando sentir a presença de Jesus. Há áreas em sua vida que está em estado de decomposição. E nessa tarde, Jesus quer curar essas áreas em estado de decomposição. Quer atrair você para uma intimidade maior com Ele. Porque Ele vive. Ele não está mais morto, Ele ressuscitou. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. A sua vida está nas mãos de quem nessa tarde? Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive,
posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. A partir do momento que a sua vida está nas mãos de Jesus, temor não há, não há medo. Não deixa nessa tarde o medo dominar a sua vida. Entregue a sua vida nas mãos de Jesus. Deixe a sua vida nas mãos de Jesus. Porque temor não há. Ele vive. Ele não está mais exposto naquele madeiro. Ele vive. Amém? Que essa palavra venha trazer edificação para a sua vida. E que você possa deixar a tua vida nas mãos de Jesus. Porque temor não há. Deixa o seu like. Tenha uma tarde abençoada.